Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a melhor seleção da história de cada estado. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começando com o estado do Acre, nós temos alguns jogadores interessantes, mas não tão conhecidos a nível nacional. A exceção nesse caso é o goleiro Everton. Depois de uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, ele se transferiu para o Palmeiras, onde já conquistou diversos títulos de expressão. Vale lembrar que o Everton também foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016 e é frequentemente convocado pela seleção principal do Brasil. Seguindo para o estado de Alagoas, nós já encontramos bem mais opções, como jogadores da atualidade e do passado. O velho Lobo Zagallo é uma das maiores lendas da história da seleção brasileira, já que foi campeão mundial como técnico e também como jogador. No estado nasceram também o atacante Roberto Firmino, o ponta Marinho e o zagueiro naturalizado português Pepe. Ao longo da história, não foram muitos jogadores nascidos no Amapá que despontaram no futebol brasileiro. O nome de maior sucesso é, sem dúvidas, o do lateral direito Aldo, ídolo do Fluminense nos anos 80. Nós também não podemos deixar de mencionar o jovem atacante do Coritiba, Igor Paixão. O jogador tem sido uma das revelações do Brasileirão até o momento. No estado de Amazonas, alguns nomes conhecidos se destacaram no século passado. O ex-jogador Gilmar Popoca acumulou passagens por Flamengo, Botafogo, Santos e São Paulo. Ele também fez parte da seleção brasileira que disputou as Olimpíadas de 84. Mais recentemente, o meia Marcelinho fez sucesso no futebol da Bulgária. Ele atuou por 9 temporadas consecutivas no Ludogorets, sendo multicampeão com a equipe. Muitos craques nasceram no estado da Bahia. Jogadores como Bebeto, Dida, Edilson, Zósimo e Aldair foram inclusive campeões mundiais pela seleção brasileira. Se uma seleção do estado fosse montada, a equipe seria muito bem equilibrada em todos os setores. O Ceará produziu ao longo da história alguns jogadores interessantes, especialmente do meio para frente. No passado, o atacante Jardel brilhou com a camisa do Grêmio e teve uma carreira de muitos gols no futebol europeu. Já na atualidade, o ponta Everton Cebolinha é a grande referência do estado. No último mês, ele acertou sua ida para o Flamengo. Apesar de ser uma região pequena territorialmente, muitos craques saíram do Distrito Federal. O principal deles é, sem dúvida, o meia Kaká, eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Nomes como o do zagueiro Lúcio e do atacante Amoroso são outros exemplos que também trilharam uma carreira de sucesso. Na década de 90, alguns jogadores do futebol capixaba faziam sucesso em grandes clubes do Brasil. Enquanto Giovani brilhava no Vasco, o Flamengo lançava o Jovem Sábio, que poucos anos depois jogaria no Real Madrid. Recentemente, o lateral esquerdo Maxwell foi um dos jogadores que mais conquistaram títulos na carreira. E nos dias de hoje, o nome de maior impacto do estado é o atacante do Tottenham e da seleção brasileira, Richarlison. O estado de Goiás formou 3 grandes artilheiros nos anos 80 e 90. Túlio Maravilha, Paulo Nunes e Baltazar seriam um dos trios de ataque mais fortes da nossa lista. Jogadores da atualidade, como Dudu e Arthur, são outros nomes que fariam parte da equipe. Já o estado do Maranhão também seria composto por jogadores da atualidade e do passado. No início dos anos 2000, Kleber Pereira e França fizeram muitos gols por Atlético Paranaense e São Paulo, respectivamente. O goleiro Kleber, por exemplo, foi campeão mundial com o Inter em 2006. O zagueiro Pablo e o volante Thiago Mendes são os dois principais representantes em atividade. Depois de uma longa passagem pelo Cruzeiro, o veterano Fábio, de 41 anos, acertou a sua ida para o Fluminense. Ele seria o goleiro titular da seleção do Mato Grosso. Outros 2 nomes bem interessantes da equipe seriam do zagueiro naturalizado italiano Rafael Toloi e também do atacante ex-Goiás e Flamengo Michael.
O grande jogador nascido no Mato Grosso do Sul é o ex-atacante Miller. Para se ter uma ideia, o craque participou de 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, além de ter defendido vários grandes clubes na carreira. Levando em consideração jogadores atuais, nós destacamos a dupla do Grêmio Ferreirinha e Lucas Leiva. Na visão de muita gente, o estado de Minas Gerais teria a equipe mais forte da nossa lista. O Rei Pelé, nascido na cidade de Três Corações, seria rodeado de craques como Dirceu Lopes, Reinaldo, Tostão e Toninho Cerezo. Não há dúvidas de que o Pará teria a melhor seleção da região norte. Os 2 grandes nomes do estado brilharam no século passado. Enquanto o Dr. Sócrates fez história com a camisa do Corinthians, o meia-atacante Giovani foi o ídolo máximo no Santos na década de 90. Vale também destacar o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Rony do Palmeiras. Outro estado que teria uma equipe de respeito seria a Paraíba. Mesclando jogadores em atividade com estrelas do passado, o resultado seria bem interessante. Os ex-jogadores Júnior, Mazinho e Marcelinho se juntariam a grandes atacantes como o Hulk, Matheus Cunha e Arthur Cabral. Muitos jogadores nascidos no estado do Paraná também tiveram carreiras notáveis. O goleiro Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo e carrega o recorde de mais gols marcados na sua posição. O volante Kleberson foi peça fundamental no pentacampeonato mundial em 2002, enquanto defendia o Atlético Paranaense. Já o craque Alex, revelado no rival Curitiba, é reconhecido como um dos mais talentosos jogadores brasileiros no meio-campo. A seleção de Pernambuco seria recheada de grandes estrelas. Craques como Vavá e Rivaldo foram protagonistas em títulos mundiais com a seleção brasileira. Já o volante Juninho pernambucano fez história com as camisas do Sport, do Vasco e do Lyon. Comparado aos outros estados, o Piauí teria uma equipe mais modesta. O ex-lateral direito Zé Maria foi talvez o jogador com mais sucesso na carreira, já que acumulou passagens por equipes importantes do Brasil e da Europa, e também por ter atuado em 25 jogos na seleção. Na atualidade, o jogador mais famoso é o lateral esquerdo René do Internacional. O Rio de Janeiro impressiona pela quantidade de craques produzidos ao longo da história. Olhando somente do meio para frente, a equipe contaria com 6 jogadores históricos da seleção brasileira. Didi, Gerson e Zico seriam responsáveis por abastecer um ataque formado por Garrincha, Ronaldo e Romário. Além de ter tido grandes jogadores ao longo do tempo, o Rio Grande do Norte também conta com uma presença de jovens estrelas do futebol brasileiro. A bola da vez nesse momento é o Gabriel Veron, ponta que atua pelo Palmeiras. Nomes como Marinho Chagas, Souza e Nonato se destacaram muito no passado. A seleção gaúcha seria formada basicamente por jogadores que fizeram história na dupla Grenal. Apesar do sucesso de muitos desses nomes, nenhum deles se compara a Ronaldinho Gaúcho. Eleito 2 vezes o melhor do mundo, Ronaldinho é um dos poucos jogadores a ter no currículo Liga dos Campeões, Libertadores e Copa do Mundo. No estado de Rondônia, nós tivemos um pouco de dificuldade para selecionar 11 jogadores. Apesar disso, algumas caras são conhecidas no futebol brasileiro. O primeiro deles é o atacante Silvinho, que acumula passagens por equipes da Série A e B do Brasileirão. Vale também um destaque ao lateral direito Elcinho e ao atacante Eber. Ambos atuam fora do país. Já em Roraima, as opções também seriam bem reduzidas. A maioria dos jogadores atua ou atuaram no futebol local e poucos tiveram grande sucesso em suas carreiras. O caso mais famoso é, sem dúvidas, do volante Thiago Maia. Revelado pelo Santos, o jogador fez parte da seleção olímpica que conquistou o ouro em 2016. Atualmente, Thiago defende o Flamengo.
Santa Catarina possui uma lista de jogadores que se destacaram em clubes e seleção. Nomes como Falcão, Mengalvio e Maicon defenderam o Brasil em Copas do Mundo. Levando em consideração jogadores em atividade, nós temos a presença do volante Jorginho. Campeão europeu e mundial com o Chelsea, o jogador se naturalizou italiano em 2016. A seleção de São Paulo seria obviamente uma das mais fortes. Na defesa, nós destacamos os laterais Cafu e Roberto Carlos, pentacampeões mundiais em 2002. No setor de meio-campo, Rivelino e Neymar seriam os responsáveis pela criação das jogadas da equipe. O ataque seria formado pelo centroavante Careca e também pelo artilheiro Coutinho. Muitos jogadores importantes nasceram no estado de Sergipe. Na Copa de 70, o volante Clodoaldo foi peça importante no tricampeonato mundial da seleção brasileira, mas o que chamaria atenção na equipe seria a força do ataque. Enquanto Nunes foi um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, Diego Costa brilhou no futebol europeu e inclusive defendeu a seleção espanhola em 2 Copas do Mundo. Por fim, nós temos a seleção de Tocantins. Os principais nomes do estado tiveram destaque no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O atacante Rony acumula passagem por grandes equipes do Brasil. Além dele, jogadores como Lúcio Bala e Sandro Hiroshi também foram nomes bem conhecidos no futebol nacional. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!